Olá todo mundo, eu sou o Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. E hoje eu vou apresentar para vocês o que deve ser o último episódio dessa temporada da Irmandade da Naja, a campanha solo de aventuras na Era Iboriana que eu estou jogando com o Akmenon. Então vamos curtir aí sem nenhuma enrolação. Então estamos aqui. E último episódio, então, o que tinha acontecido? Akmenon tinha terminado seu segundo dia, tendo sido resgatado pelos feiticeiros. Feiticeiros que são os filhos de Dagon e Derketo. E ele tá numa situação bem peculiar, bem arriscada, bem perigosa, bem constrangedora. E eles não estão alimentando e ele não está se dando bem em conseguir comida na selva. Isso é uma das preocupações que eu ainda mantenho neste dia que iniciamos agora, que é o dia 3. Então, eu perguntei aos feiticeiros, ou melhor, perguntei ao oráculo, se os feiticeiros, ao conversarem comigo nesse dia 3, vão me perguntar alguma coisa sobre onde eu sou, o que eu faço, qual a minha origem. O oráculo me respondeu que sim. É interesse do Akmenon manter segredo sobre a Irmandade da Naja por enquanto, então ele vai mentir. Eu disse então que sou membro de uma companhia mercenária e usei, obviamente, um teste de espírito. E aqui eu fiz um teste errado, tá? Já me informei, não é subterfúgio que eu deveria usar, seria manipulação. Fiz o teste com o bônus do subterfúgio, só que na realidade não adiantou de nada, então a falha veio merecida. Então eles percebem que eu estou mentindo quando eu falo a eles que faço parte de uma companhia mercenária. Mas eu perguntei ao oráculo, eles se importam com isso? E o oráculo disse, não. Fala então pra mim o feiticeiro com quem eu conversava. Ou você é o que diz ser, ou faz questão de não ser o que é. Tanto faz. E aí a conversa se encerra. Peço a eles então que me deem outra chance de tentar colher alimentos na floresta. Na verdade é uma selva, né? Não, floresta. Não consigo. Sou péssimo nisso porque eu não tenho sobrevivência como perícia. E aí eu pergunto ao oráculo se eles riem de mim quando eu volto de mãos vazias, e o oráculo diz sim. Outra vez eu tento convencê-los de que eu preciso de comida, mas eu acho que eu não estou sendo convincente, porque eu sou meio pouco empático. Né? Eu não consigo transmitir emoções, como eu já disse para vocês, o Akrimen não é meio psicopata. Né? Ele não tem empatia e, da mesma forma, ele não tem a capacidade de fazer as pessoas simpatizarem com ele. Então, a resposta que eles me dão é a seguinte: ele ficou que tem. Já fizemos muito por você em salvá-lo de Tozamon. E nisso, eles estão bastante certos. Afinal, perderam feiticeiros, como eu narrei para vocês. Houve uma luta que o Akrimenon não foi testemunha. E vários feiticeiros devem ter morrido, outros se tornaram insanos. E eles tiraram o Akrimenon das mãos de Tozamon por interesse e acabaram com os planos de Tozamon, quaisquer que fossem esses planos. E eles têm carregado o Akrimenon desde então. Então, por eles terem salvado a vida dele, eles não acham que devem mais nada. Então vamos fazer um evento para ter alguma coisa interessante para acontecer. A colagem do evento disse que um personagem importante para o caminho. Olhei nas tabelas para conseguir definir que tipo de personagem importante seria esse, quem seria. E as características descritas me fizeram pensar que exatamente o mesmo velho feiticeiro que eu encontrei 2 dias antes, Sekhmet o Pardo. E ele fala para mim assim: o mundo iboriano é pequeno. Ele é zombeteiro. Ele tá com a cara de que não gostou de me ver, mas achou graça de a gente se reencontrado. Eu encontro ele quando eu tô insistindo ainda, tentando procurar o que comer. Eis o homem que podia me amaldiçoar, perambulando solitário por um lugar perigoso, não é mesmo? Aí eu perguntei ao oráculo se ele viu os meus companheiros de viagem.
E ele disse que sim. Perguntei se ele conhece quem são as pessoas com quem está viajando. Disse que sim também. Perigosa é a gente com quem você viaja, jovem. Mas isso não tem importância. Você faz o que quiser da sua vida. Ele tá cauteloso comigo, mas ele lembra que no outro dia percebeu que eu queria ele fazer. Agora ele pode ser a minha salvação. Eu preciso de comida. Será que ele será solidário? Ou ele vai ser reservado, possessivo, egoísta? E aí, o oráculo de manteria o que ele tem com ele. Isso é problema seu. Ele responde. Escute, podemos fazer um acordo. Fico em dívida com você se você me der algo para comer. Perguntei ao oráculo se ele aceitava. Preciso da dívida de um inútil. Seja razoável, velho. Eu não quero ter que feri-lo. Você não está em condições de me ameaçar, jovem. Vá para junto dos seus companheiros. Rockman não tem plena ciência de que o feiticeiro está certo. Ele está ferido. Ele ainda está indisposto por conta do que ele passou. Ele ia ser uma presa fácil, realmente, esse adversário. Então ele retorna para junto dos filhos de Dagon e Derketo. E ele segue a viagem. Mas o Acrimeno, a essa altura, já imagina estar chegando perto ou passando pela região de Sukhmet. Porque ele foi para um lado e voltou para o outro lado. Voltou mais ou menos na mesma direção. Então eu perguntei ao oráculo se o Acrimeno reconhece a região. O oráculo foi estúpido comigo e disse que não. Aí eu perguntei se os irmãos da Naja estão à minha procura, porque eu precisava sair da situação. Eu tô começando a ficar aflito pelo personagem não ter o que comer. E o oráculo outra vez disse que não. Menon está bastante ansioso. Sentimento que jamais teve. Ele sabe que a fome o deixará brevemente desesperado, capaz de raciocinar adequadamente. Será que os superiores da Irmandade jamais previram esse tipo de tormento contra seus membros? Como suportar essa agrura? Bom, como vamos acampar ou parar, procurar abrigo numa área selvagem, é interessante. O livro recomenda que se tenha mais eventos à noite. Bom, eu deixei esse evento, na verdade, não para noite, seria para tardinha. E foi, no sorteio, um chamado para aventura. É o primeiro da nossa campanha. Rolei os dados para definir, então, que tipo de aventura seria, qual seria a razão dela acontecer, enfim, todos os detalhes. Um personagem importante quer roubar ou capturar uma cidade inteira. Tive que pensar o que isso ia realmente significar para o contexto. Sempre é assim, quando sorteia uma aventura, a gente tem que adaptar ela para o contexto da história. O personagem importante que eu sorteei é um comerciante sagaz, caçado por outro personagem importante. Então eu fiz o seguinte, eu assumo um destes feiticeiros com quem eu viajo seja quem está caçando o personagem indicado por essa linha. E é do conhecimento deste grupo de feiticeiros a existência de um rico comerciante que está manipulando e extorquindo outros comerciantes de modo a se tornar o líder da guilda de comércio, algo que lhe daria poder sobre a cidade como se ela fosse sua. E essa cidade é a própria Sukhmet, a cidade natal, ou pelo menos a cidade onde foi treinado, o Acrimeno, da qual ele tanto sente falta. O feiticeiro fala comigo assim. Você não deve... Opa, essa é a voz do outro feiticeiro. Você não deve entrar em contato com seu grupo de mercenários, como você se apresentou, até que cumpra sua missão. Nós saberemos se o fizer, assim como saberemos quando estiver cumprida a tarefa. Ele é ameaçador no jeito de falar. O Acrimeno não responde. E o que eu ganho com isso? Sua liberdade de volta para começar. Depois de ponderar, o Acrimeno não segue. Achava que você havia me dito que eu não era seu prisioneiro. Tire suas próprias conclusões. Agora vá. Fogo Fato guiará até onde suspeitamos que ele e seus capangas estão. Fogo Fato é uma magia, né? Uma luz, né?
A origem dessa lenda são as luzes que brotam nos pântanos, nas áreas onde se forma gases, né? O fogo fato, nesse caso, é um feitiço que ele vai utilizar para guiar o Acrimeno. Então, a tabela agora pediria que eu olhe qual é o local onde a aventura se passa, local geral, e depois eu colo cada uma das localidades específicas dentro do local geral. O local geral é os ermos mesmo. Tá? Então, o primeiro local que eu sorteei é uma área aberta, que eu imaginei que é uma das estradas que vai para Sukhmet. Sorteei o desafio. Mistério me revela o caminho. Para definir que mistério seria esse, eu tive que pensar, bastante. Então eu resolvi consultar a tabela de sentidos e a tabela de banco de palavras, para conseguir ter alguma ideia. E aí, com esse sorteio, eu cheguei nessa linha de texto, que seria o pensamento do Acrimeno. Há um frasco de óleo virado no início de uma trilha lateral. Isso tem provavelmente a ver com aquilo com que trabalha o comerciante por cima, né, pela frente das cortinas. Né? O segundo local também seria uma área aberta, então eu defini que é uma clareira. Aliás, eu acho que clareira é a palavra exata da tabela, tá? Agora eu não recordo. Então eu considerei que vem ao final daquela trilha. E o desafio que eu vou enfrentar, ou algo que acontece ali de interessante, é que eu senti algo, eu vi algo. No caso, eu defini um obstáculo, né? Esse obstáculo que estaria na frente do meu caminho é uma vala profunda, cerca de 4 metros mais ou menos, e larga, escavada. Mas há uma ponte suspensa que faz a travessia e não parece segura. O Acrimeno não pensa. O ricaço deve ter ajuda quando faz a travessia, ou ele deve ter muita desenvoltura para esse tipo de risco. Para fazer a travessia, um teste de corpo mais atletismo, rolei e me dei mal. Gastei força de vontade, ou melhor, ponto de vontade, e de novo me dei mal. Eu caio na vala. Como se trata de 4 metros, eu sofro 1 de saúde de dano. A escalada de volta, já do outro lado, não é difícil, porque o meu personagem tem uma corda com gancho, então eu dei vantagem a ele para fazer essa escalada, e ele consegue completar a travessia, passou o obstáculo de certa maneira, né? Então vamos ao terceiro local. É uma caverna. Ao avistar essa caverna, já seria possível, talvez, avistar o desafio que existe ao entrar nela. Diz na tabela que eu sinto algo. Eu procurei na tabela de sentidos o que eu poderia estar sentindo. E aí eu defini que ele vê galhos e folhas secas jogadas ao chão. Tem o propósito de fazer barulho para quem estiver andando, de modo a alertar alguém sobre a chegada. Normalmente, por causa da minha vantagem rastros invisíveis, eu teria vantagem, né? A qualidade de rastros invisíveis me daria vantagem para passar por obstáculos quaisquer, onde a minha furtividade fosse levada em conta. Mas nesse caso, eu fiz com que uma desvantagem anule uma vantagem, e aí eu fiz o teste normal e foi mal sucedido. Os dados não são bons comigo. Fui ouvido? Perguntei ao oráculo. O oráculo disse que sim. Mas aí eu preciso saber se o Acrimeno não percebeu isso. Aí eu perguntei se ele percebe que alguém estava de alerta. E aí o oráculo me disse que não. Quarto local. Disse que é uma fenda. Eu encontro nesse local própria ameaça. Como a ameaça principal é um comerciante sagaz, eu teria que definir no que ele se encaixa entre os vários tipos de adversários que o livro traz. Eu defini que, como ele é quase um mafioso, ele seria um líder bandido. E todo líder bandido tem capangas. Então eu rolei quantos capangas ele teria, e ele tem 3. O Acrimeno está numa situação muito complicada, porque ele tinha muito pouco de saúde nessa altura do campeonato, quase nada de vontade, fome. Então era perigosíssimo ele se submeter a um combate. Então eu decidi ser cauteloso e tentar resolver essa cena. Outra forma de conflito de inteligência. Ele se aproximou cautelosamente, adentrando esse esconderijo, onde estaria o líder bandido e os capangas, tentando demonstrar passividade, como se não tivesse sentimento algum naquela situação. Ele tenta conversar. Olá? Não, por favor,
Não se assustem com a minha chegada. Nem se apressem em lutar comigo. Preciso dizer-lhes algo. E aí eu perguntei ao oráculo se eles aceitavam conversar. Dei vantagem nessa situação? Sim, porque parecia fazer sentido que eles quisessem conversar. Mas o líder bandido pergunta: o que um invasor teria a dizer? Como nos achou? Eu fui guiado até aqui por gente interessada em liquidar com você, seja pela razão que for. Feiticeiros poderosos e cheios de mistérios. O ponto é, eles aguardam que eu volte e tenha acabado com a sua raça. Mas eu tenho plena certeza de que poderiam fazer isso sozinhos, por conta própria. Eu sou uma mera distração para você. Então, por que não vem comigo e tenta negociar a sua vida em vez de lutarmos? Se fugir de mim ou me matar, eles virão atrás de você de todo jeito. Aí teria dois métodos para eu resolver essa questão. Ou eu testo o espírito com manipulação, ou eu simplesmente pergunto pro oráculo se conseguir resolver. Achei mais justo testar espírito com manipulação. E Natão desce. Ele vem comigo. Aí eu perguntei ao oráculo se ele traz os seus capangas, se ele pede que venham, se eles aceitam vir. O oráculo deu um não. Então a cena se resolve da seguinte maneira. Aquimenon retorna pelo caminho que fez até ali. Ele entrega o homem aos feiticeiros, deixando-o à sua própria sorte para negociar sua vida com esses homens. Se for mesmo tão poderoso e rico, pode ser que saia vivo dessa. Não é do interesse do Aquimenon. Não nesse momento, pelo menos. Ele conversa então com um dos feiticeiros. Ele mesmo decide. Vocês me prometeram a minha liberdade, de minha parte. O feiticeiro com quem conversa diz: está bem, volte para sua casa. Descanse e se alimente. Se quiser seguir conosco para descobrir sua verdadeira natureza, estaremos aqui pela manhã. Lembrando que no episódio anterior, graças à magia desses feiticeiros, ele ficou sabendo que ele não é humano, seja lá o que ele for. Então, estando perto de Sukhmet, agora na estrada conhecida, o Aquimenon chega na cidade antes que a madrugada traga o seu sereno. Ele caminha furtivo em busca do seu refúgio. Pela manhã, antes de procurar os feiticeiros, ele vai se reportar aos seus primos. Isso não vai ser exatamente legal. Ele não trouxe o Totamon como deveria. Voltou pra casa. Respeito de tudo. E pra ele é uma enorme vitória. Ou seja, pros superiores. E aqui tá finalmente a minha contagem de XP do dia. Em relação à aventura que eu vivi, à saúde que eu ganhei, tarde. Assumi também que ele consegue se alimentar e aí ele perde um ponto de fome. Alimenta pelo dia também. E aí eu encerro essa parte da aventura. Nós vamos descobrir o que acontece com a Aquimenon na cidade de Sukhmet quando ele volta para os seus superiores da Irmandade do Naja na próxima temporada. Até mais, galera!